Existe um lugar no planeta onde o frio não é apenas uma estação, é uma força dominante. Um território colossal, selvagem e praticamente intocado, onde a natureza impõe as regras e cada ser vivo precisa se adaptar ou desaparecer. Esse lugar é o Alasca. Com mais de 1,7 milhão de quilômetros quadrados, cercado pelo Oceano Ártico, pelo Pacífico e pelas vastas extensões do Canadá, essa região abriga alguns dos cenários mais extremos da Terra. Florestas boreais que parecem não ter fim, montanhas gigantescas que cortam o horizonte e uma tundra congelada que se estende até onde os olhos alcançam. Aqui existem dezenas de milhares de rios, lagos e cerca de 100 mil glaciares, cobrindo uma parte significativa de toda a paisagem. Mas o que realmente define o Alasca é o seu clima. Durante boa parte do ano, as temperaturas despencam para níveis extremos, chegando facilmente a menos 50 graus. O verão, quando existe, é breve, quase insignificante. E é justamente nesse ambiente implacável que a vida encontra uma forma de existir. Mais de 100 espécies de mamíferos, centenas de aves e uma diversidade impressionante de criaturas que desafiam todos os limites da sobrevivência. Mas não se engane, aqui não existe equilíbrio perfeito. Existe disputa, existe fome, existe luta. E cada dia pode ser o último. Quando o inverno finalmente se instala no Alasca, nada escapa. O frio não chega devagar. Ele invade, penetra cada superfície, cada organismo, cada espaço, como se o próprio ambiente se voltasse contra a vida. Os rios, antes cheios de movimento, simplesmente param, congelam, transformam-se em extensas placas de gelo silenciosas, imóveis, quase irreais. A comida desaparece. O que antes era abundante se torna raro, disputado, precioso. É nesse momento que a verdadeira seleção começa. Quando o inverno finalmente se instala no Alasca, nada escapa. O frio não chega devagar. Ele invade, penetra até o mais profundo, atravessa a pele, alcança os ossos e transforma o ambiente inteiro em um território hostil. É como se a própria natureza decidisse testar tudo o que ainda insiste em viver. Os rios, antes turbulentos e cheios de vida, param completamente, congelam, tornam-se vastas superfícies de gelo rígido, silencioso, onde antes havia movimento constante. A comida desaparece. O que antes era abundante agora se torna raro, escasso e extremamente valioso. Cada fonte de alimento vira um recurso disputado, quase impossível de encontrar. Os dias encurtam sem piedade. A luz diminui a cada ciclo. E as noites se estendem, longas e escuras, envolvendo a paisagem em um silêncio pesado e contínuo. O calor do verão já não passa de uma lembrança distante, uma memória fraca, quase irreal, perdida no tempo. Mesmo assim, a vida não para. Nas sombras, matilhas famintas se movem com precisão, silenciosas, calculistas, guiadas apenas pela necessidade de sobreviver. Cada passo é pensado. Cada erro pode ser o último. Outros animais recuam, se escondem em abrigos frágeis, tentando resistir ao que parece inevitável. Mas nem todos têm essa opção. No alto, aves de rapina continuam cortando os céus de aço, observando tudo com atenção, esperando o momento certo para agir. Enquanto isso, os mais fracos cedem. Incapazes de enfrentar o frio extremo, fogem para o sul em migrações longas e desesperadas, arriscando tudo por uma chance de continuar vivos. Mas os que ficam não são comuns, são os mais resistentes, os mais preparados, ou simplesmente aqueles que não tiveram escolha. Porque a partir daqui, sobreviver não depende apenas de instinto. Depende de resistência, depende de estratégia, depende de suportar um mundo que parece feito para eliminar qualquer sinal de vida.
Enquanto o caos domina a superfície congelada, existe um animal que parece jogar um jogo completamente diferente. O castor. À primeira vista, ele não impressiona pela força, nem pela velocidade, muito menos pela agressividade. Mas no Alasca, sobreviver não é sobre ser o mais forte, é sobre estar preparado. Muito antes do inverno chegar, quando os primeiros sinais de frio começam a aparecer, os castores entram em ação. Sem pressa aparente, mas sem parar um único dia. Trabalham de forma constante, metódica. Derrubam árvores inteiras usando apenas os seus dentes. Troncos grossos cedem como se fossem frágeis. Galhos são cortados, arrastados, posicionados com precisão. Nada é aleatório. Cada movimento faz parte de um plano. Enquanto outros animais ainda aproveitam os últimos dias de abundância, o castor já está pensando no pior cenário possível e se prepara para ele. Os troncos cortados são levados até lagos e áreas alagadas, onde começa a construção de uma das estruturas mais impressionantes da natureza. Mas chamar isso de toca é simplificar demais. O que eles constroem é um verdadeiro refúgio estratégico. Por dentro, o espaço é organizado, suficiente para abrigar vários indivíduos. Relativamente quente e completamente isolado do exterior. Mas o detalhe mais impressionante não está no interior, está nas paredes. Com a queda extrema das temperaturas, a parte externa da estrutura congela. Camadas de gelo se formam naturalmente ao redor da construção. Isso cria um efeito inesperado, uma barreira térmica. O gelo do lado de fora impede que o frio extremo penetre completamente, mantendo o interior em uma temperatura muito mais estável do que o ambiente ao redor. É como se a própria natureza ajudasse a selar o abrigo. E isso muda tudo. Além disso, a entrada da toca não fica exposta. Ela está debaixo da água. E quando o inverno congela a superfície dos lagos, essa entrada simplesmente desaparece para qualquer predador. Lá fora, o mundo é hostil. Mas ali dentro, o castor está seguro. E não é só isso. Antes do lago congelar por completo, eles criam uma reserva de alimento submersa, posicionando galhos e troncos próximos à entrada. Assim, mesmo no auge do inverno, conseguem sair, pegar comida e voltar rapidamente para a segurança do abrigo, sem se expor, sem arriscar. É um nível de planejamento que poucos animais conseguem alcançar. Mas mesmo com toda essa preparação, o inverno ainda testa os limites. Se ele durar mais do que o esperado, as reservas começam a acabar. E nesse momento, o castor precisa ir além do confortável. Precisa fazer o que for necessário. Porque no Alasca, nem mesmo os mais preparados estão completamente seguros. Enquanto os castores passam o inverno protegidos dentro de suas fortalezas submersas, nem todos têm esse privilégio. Alguns simplesmente não têm onde se esconder. E poucos representam isso tão bem quanto o boi almiscarado. Massivo, imponente, pesando centenas de quilos. Ele atravessa o inverno completamente exposto. Sem abrigo, sem refúgio. Apenas com o que a evolução lhe concedeu. Seu corpo é uma obra de resistência. Uma pelagem extremamente densa cobre quase toda a sua estrutura, funcionando como uma barreira natural contra o frio brutal. Por baixo dela, uma camada de isolamento mantém sua temperatura estável, mesmo quando o ambiente despenca para níveis extremos. Mas sobreviver aqui não depende só de resistir ao frio. Depende de conseguir se mover e encontrar comida. E é aí que entra uma estratégia inesperada. Quando a neve começa a se acumular nas regiões mais baixas, tornando impossível caminhar ou se alimentar, o boi almiscarado faz algo contraintuitivo. Ele sobe. Busca terrenos mais altos, mais frios, mais expostos, mas com menos neve. Porque para um animal desse tamanho, ficar preso em camadas profundas pode ser uma sentença de morte. Cada passo exige energia. Cada deslocamento precisa ser calculado. E a comida é escassa, pouco nutritivos, mas suficientes para manter o corpo funcionando. E mesmo assim, nada é desperdiçado. O processo digestivo é levado ao extremo. O alimento é reaproveitado ao máximo,
garantindo que cada nutriente seja extraído. Ainda assim, isso não elimina o risco. Por isso, eles não ficam sozinhos. Durante o inverno, os bois almiscarados formam grupos, pequenos rebanhos, que aumentam suas chances de sobrevivência. Juntos eles se organizam, se protegem e enfrentam o ambiente como uma unidade. Mas nem isso garante segurança total, porque onde existe fraqueza, existe oportunidade. E na imensidão branca do Alasca, sempre há alguém observando, esperando o momento certo. Esperando um erro, porque para os predadores, um único sucesso pode significar sobreviver a todo o inverno. E é exatamente isso que transforma o boi almiscarado em um alvo. E é nesse cenário que surgem eles, os lobos árticos, silenciosos, persistentes, sempre em grupo. Diferente de outros predadores, eles não dependem apenas da força, dependem da estratégia. Quando uma matilha decide caçar, tudo muda. O território deixa de ser apenas um espaço congelado e se transforma em um campo de perseguição. Eles se comunicam à distância. Um uivo ecoa e em poucos instantes outros respondem. Aos poucos a matilha se forma, unida por um único objetivo: caçar. Podem chegar a 10 indivíduos, cada um com uma função. Cada movimento calculado para cercar, pressionar e esgotar a presa. Porque aqui, velocidade nem sempre é o mais importante. Resistência é, eles não precisam ser mais rápidos, só precisam ser mais persistentes. Quando identificam um alvo, um caribu isolado, um indivíduo ferido ou distraído, o jogo começa. A perseguição pode durar horas, às vezes dias. A presa corre, tenta escapar, muda de direção, luta contra o cansaço. Mas os lobos continuam, sem pressa, sem parar, esperando o momento em que o corpo da presa simplesmente não aguenta mais. E quando esse momento chega, não há escapatória. Eles cercam, pressionam e finalizam. Mas o que parece uma máquina perfeita está longe disso. Porque a realidade é brutal. A maioria das caçadas falha. Cerca de 90% das tentativas não dão certo. Isso significa fome, significa desgaste, significa risco. Cada tentativa frustrada consome energia preciosa. Energia que pode não ser recuperada. E mesmo assim, eles continuam. Porque parar não é uma opção. Quando conseguem uma presa grande, como um caribu, o resultado é imediato. Uma única caça pode fornecer carne para a matilha por dias. Nada é desperdiçado. Carne, gordura, órgãos, até os ossos são aproveitados. Cada parte conta, mas nem sempre eles têm essa sorte. Em muitos momentos precisam se adaptar, reduzir expectativas e ampliar o cardápio. Pequenos animais entram em cena. Lebres árticas, lemingues, qualquer coisa que possa ser capturada com menos esforço. Ainda assim, o objetivo permanece o mesmo: sobreviver. E no Alasca, sobreviver significa insistir, mesmo quando tudo indica que não vai dar certo. Porque para os lobos árticos, a diferença entre viver e morrer está na próxima tentativa. Mas a luta pela sobrevivência no Alasca não acontece apenas sobre o gelo. Abaixo da superfície congelada, existe outro mundo, e nele, um predador domina: a orca. Nas águas escuras e geladas do Oceano Ártico, onde a visibilidade é limitada e o silêncio é quase absoluto, ela se move com precisão. Rápida, inteligente, implacável. Com até 9 metros de comprimento e várias toneladas de peso, a orca não depende apenas do tamanho para caçar. O verdadeiro diferencial é a forma como ela pensa. Diferente da maioria dos predadores marinhos, a orca não age sozinha. Ela caça em grupo. E mais do que isso, ela planeja. Cada grupo, conhecido como pod, funciona como uma unidade coordenada. Existe comunicação constante, baseada em sons, estalos e sinais quase imperceptíveis. Nada é aleatório. Antes mesmo de atacar, elas já sabem exatamente o que fazer. Mas primeiro, é preciso encontrar a presa. E nas águas escuras do Ártico, enxergar não é suficiente. Por isso, a orca utiliza algo ainda mais eficiente:
Um sistema biológico que permite detectar movimentos, formas, até mesmo a posição exata de um animal escondido. Para a presa, não há surpresa maior, porque muitas vezes ela nem sabe que está sendo caçada. Quando o alvo é identificado, um leão marinho, uma foca ou até um peixe maior, a estratégia entra em ação. E é aqui que tudo muda. Ao invés de simplesmente perseguir, as orcas manipulam o ambiente. Se a presa está sob um bloco de gelo, elas criam ondas. Movimentos sincronizados que fazem o gelo balançar até que o animal perca o equilíbrio e caia na água, direto para elas. Em outros momentos, cercam, isolam e atacam de forma coordenada, impedindo qualquer rota de fuga. É uma combinação de força, inteligência e trabalho em equipe. E quase sempre funciona. Diferente dos lobos na terra, que falham na maioria das tentativas, as orcas têm uma taxa de sucesso muito maior. Aqui errar custa menos. Mas isso não significa que o oceano seja um ambiente fácil. A competição existe. Outros predadores estão presentes. E mesmo com toda a sua eficiência, a orca precisa comer grandes quantidades todos os dias para sustentar seu corpo. Pode consumir mais de 100 quilos de alimento em um único dia. Nada no oceano está completamente seguro. Peixes, lulas, mamíferos marinhos. Até mesmo grandes predadores podem se tornar alvo. Mas existe algo curioso. Diferente da escassez extrema da terra, o oceano oferece momentos de abundância. Isso muda o comportamento. Às vezes, as orcas não caçam apenas por necessidade. Elas testam, exploram, interagem com a presa de formas que vão além da simples sobrevivência. E quando deixam restos, outras espécies aproveitam. A vida continua, mesmo após o ataque. Porque no Alasca, cada oportunidade é disputada, mesmo nas profundezas congeladas do oceano. Depois de meses dominado pelo gelo, algo começa a mudar, de forma quase imperceptível no início, mas constante. O frio perde força, a luz retorna e o Alasca começa a despertar. A temperatura sobe lentamente. O que antes marcava extremos negativos começa a se aproximar de valores mais suportáveis. O gelo, antes absoluto, começa a ceder. Achaduras surgem. Os rios, presos por meses, voltam a se mover. A água corre novamente. E com ela, a vida. A neve começa a derreter, revelando o que estava escondido. Vegetação adormecida reaparece. Pequenas plantas rompem o solo. Cores voltam à paisagem. Mas essa mudança não é apenas visual. Ela redefine completamente as regras do jogo. Há animais que passaram meses lutando para sobreviver agora e encontram algo raro nesse ambiente: abundância. Insetos surgem em grande número. Peixes voltam a circular nos rios descongelados. Pequenos mamíferos saem de seus esconderijos. E com isso, os predadores voltam a ter oportunidades constantes. O silêncio do inverno dá lugar ao movimento. Espécies migratórias começam a retornar. Aves cruzam o céu em grandes grupos, retomando territórios abandonados meses antes. É um fluxo intenso de vida voltando ao mesmo tempo. Para muitos, esse é o momento de reconstruir, recuperar peso, ganhar energia e se preparar para a próxima fase. Mas nem tudo é simples. Essa abundância também traz riscos. Porque quanto mais vida aparece, mais competição surge. Predadores disputam território, confrontos aumentam. E a facilidade de encontrar alimento não elimina o perigo, apenas muda a forma como ele acontece. Para os sobreviventes do inverno, essa é uma segunda chance. Mas também é um novo desafio, porque no Alasca, nem mesmo a primavera significa tranquilidade. Ela apenas inicia uma nova batalha. Entre todos os sobreviventes desse inverno implacável, poucos representam tão bem essa transição quanto o urso pardo. Depois de meses em hibernação, ele finalmente desperta. Lento, mais leve e extremamente faminto.
Ao sair da toca, o cenário é outro. O gelo começa a desaparecer. A água volta a correr. E a vida, aos poucos, retorna. Mas para o urso, isso significa apenas uma coisa. É hora de recuperar tudo o que perdeu. Durante o inverno, ele não caçou, não se alimentou. Sobreviveu exclusivamente das reservas acumuladas meses antes. Agora, seu corpo precisa se reconstruir. E rápido. Nos primeiros dias, qualquer fonte de alimento é válida. Restos de carcaças deixadas pelo inverno. Animais que não resistiram. Tudo se torna oportunidade. Mas o verdadeiro banquete ainda está por vir. Com o avanço da primavera, os rios voltam a encher de vida. E com eles, chega o salmão. Para o urso pardo, esse é o momento mais importante do ano. Ele se posiciona, observa e espera o instante exato. Quando o peixe salta contra a corrente, o ataque é imediato, preciso e quase sempre eficiente. Esse ciclo se repete inúmeras vezes, porque o objetivo não é apenas comer, é acumular, preparar-se novamente para o próximo inverno. Mas a primavera não traz apenas alimento, ela traz algo mais. Algo que vai além da sobrevivência. A estação de reprodução começa. E com ela, o comportamento muda. Machos percorrem grandes distâncias em busca de fêmeas. O faro guia o caminho. E quando encontram uma possível parceira, inicia-se um processo cauteloso. Aproximação, observação, testa. Nem sempre a fêmea aceita. E quando isso acontece, o confronto pode surgir. Porque nesse ambiente, até a reprodução exige esforço. Quando finalmente ocorre, o ciclo da vida continua. E uma nova geração começa a ser formada. Mas nem todos tiveram a mesma vantagem do urso. Enquanto ele dormia protegido, outros passaram o inverno enfrentando cada dia, cada noite, cada risco. E agora, com a primavera, esses sobreviventes começam a recuperar o que foi perdido. Predadores voltam a caçar com mais facilidade. Na extremidade gelada do planeta, a vida prospera. Pinguins imperadores guardam seus filhotes do frio intenso. Focas Weddell descansam sobre o gelo, enquanto orcas patrulham as águas. Aves marinhas cortam o vento e peixes adaptados nadam em água abaixo. Amanhã volta a ser escassez. E cada animal sabe disso. Por isso, mesmo com a vida voltando ao normal, a preparação nunca para. Porque é apenas uma questão de tempo até que o frio retorne e tudo comece novamente. Se você chegou até aqui, é porque entende a força e a importância desse mundo selvagem. Então já deixa o like, se inscreve no canal e continua acompanhando. Porque existem histórias ainda mais impressionantes, esperando para serem reveladas.